Olá, eu me chamo Caio Lopes. Hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho da matéria de desenvolvimento de sistemas para o web. O objetivo do trabalho era fazer um CRUD simples, onde a gente tinha o cadastro de usuário, né, e o login também do usuário. E também no sistema que a gente já tinha feito o CRUD de tarefas, onde a gente criava, editava e excluía uma tarefa. Eu vou começar apresentando o resultado final do trabalho e depois eu vou passar para explicar um pouco mais do código. Bom, vamos lá. Aqui, essa é a tela inicial, então quando você startar o sistema, essa vai ser a tela inicial que você vai cair. E aqui é a tela para a gente efetuar o login. Então se eu vier aqui e tentar efetuar o login, vai dar erro, já que eu não estou previamente cadastrado no sistema. Aí aqui a gente tem para criar uma conta, então vamos lá, colocar um usuário aqui qualquer e a senha 123, criar conta. Aparece aqui as mensagenzinhas, né? Isso aqui é um toast do próprio Bootstrap, para a gente ter, né, um feedback para o usuário do que está acontecendo. Eu vou colocar aqui ó, o e-mail que eu cadastrei e uma senha. Entrei, estou aqui dentro. A gente recebe a mensagem de bem-vindo, então seja bem-vindo, Caio Kim. E o nome que aparece aqui é o nome que o usuário colocou na hora de efetuar o cadastro. Já na tela inicial, a gente aparece dois botões que direcionam para o que o sistema oferece, né? Tanto gerenciar o usuário quanto criar tarefa. E a gente também tem esse menuzinho lateral aqui. Então eu vou primeiro na parte de usuário, que é o foco, né, do trabalho. Estamos aqui. Aqui aparece a tabelinha de usuário. Então, usuários que tem no sistema, tem eu, né, nome, sobrenome e o e-mail. A gente tem duas actions, dois botões. Eu tenho o de editar, ele apresenta para mim o modal com as informações que está ali. E tem o botão de excluir, que ele também aparece o modal perguntando se eu tenho certeza, para mim não clicar e já excluir de vez. Isso é uma prevenção para o usuário. E o botãozinho aqui de adicionar um usuário. Então, se eu clicar aqui em adicionar, colocar aqui, ó, Felipe Spinassi, um e-mail e uma senha, eu vou colocar 123 também, adicionar usuário. Ele mostra que eu estou, a operação realizada com sucesso, e já está aqui o usuário. Se eu tentar editá-lo, mesma coisa. Eu vou editar o Caio Kim e vou mudar para Caio Lopes. Salvei a alteração, ele me retorna que foi atualizado com sucesso e já mudou o nome aqui para Caio Lopes. Esse é o cadastro de usuário, né? Eu vou cadastrar um aleatório só para mostrar a exclusão funcionando. Arroba a senha qualquer. Então aqui, ó, como é um novo usuário, o navegador já até reconhece, né? Vou aqui efetuar a exclusão e excluir. Bom, se eu volto para a página inicial do sistema, ele atualiza esse valor. Então, esses dois valores eles serão atualizados, né? Tanto se eu criar novos usuários, quanto se eu criar tarefas. Vou agora mostrar a telinha de tarefas. As duas telinhas seguem a mesma interface. Então, aqui eu tenho um botãozinho, né? Como não tem nenhuma tarefa, ó, não há nenhuma tarefa criada. Vou criar uma nova tarefa para a gente ver. Então, vou colocar aqui, ó, teste, qualquer descrição, apareceu. Eu vou criar mais uma. Aqui, ó, mais algumas para a gente ter como referência. Criar o toastzinho ali em cima. Mais uma tarefinha. Se eu volto aqui para início, agora sim, tenho 3 tarefas, 2 usuários. Se eu vir aqui a mesma coisa, quero editar, ó, já preenche os campos, tarefa editada, teste. Salvar as alterações, aqui ó, a tarefa editada, a descrição teste, e posso efetuar a exclusão também. Mesmo esquema do usuário, ele aparece um modalzinho para prevenir exclusão errada. Faço a exclusão, operação realizada com sucesso. Se eu clicar aqui em cima também, estou redirecionado de novo. E vou mostrar a gente acessando com esse usuário que foi criado aqui dentro. Eu vou clicar aqui e vou sair. Vou acessar como o Felipe, que é o usuário que eu acabei de criar. Acesso também, e o nome que mudou agora. O nome que é Felipe Spinassi. Mesma coisa, né? Se eu vier aqui e deletar Caio, está excluído. Já conta agora como um usuário. Essa é a versão final do projeto, a interação com o usuário. Bom, agora eu vou apresentar o código do software, né, o código-fonte, como que eu produzi e como que eu faço, né, tanto o cadastro do usuário, a edição e a exclusão do usuário e também da tarefa, já que eu utilizei a mesma técnica para os dois. Vou colocar aqui na tela do Eclipse e vamos lá, dar uma navegada pelo código-fonte do projeto. Eu vou começar pelo servlets. Então,
aqui eu tenho 3 pacotes. Eu tenho o pacote padrão, né, que aqui tem todos os servlets. Eu tenho o pacote de model, onde eu tenho o objeto de task, que é minha tarefa, e o objeto de user, que é o meu usuário. E um detalhe interessante nesse usuário é que eu guardo a senha do usuário criptografada. A senha que o usuário digita, eu não guardo ela da forma que veio. Eu faço uma criptografia na senha, para caso vazar por algum motivo, a pessoa não vai ter acesso à senha de verdade do usuário, vai ser só um monte de caractere criptografado. Eu utilizo o SHA-256, que não tem como voltar atrás. Então, uma vez encriptografada, você não consegue voltar atrás nessa criptografia. E a gente tem também o pacotinho de DAO, onde eu tenho uma interface com os métodos getAll, getUnique, insert, delete, update, para a gente poder fazer as operações em cima dos dados. A gente tem o taskDAO e o userDAO, que implementam esses métodos, né, cada um com suas características. Vou entrar aqui no pacotinho de onde estão os serverless, que eu acho que é os mais importantes. Bom, eu tenho uma característica que eu usei também na produção do código-fonte, é que eu tenho um servlet para cada página principal para mim trabalhar nela. Então, por exemplo, aqui eu tenho um servlet de home, onde quando der um get em home, quando eu atualizar home, eu vou retornar para home, né, para a página que eu vou redirecionar tanto o taskDAO quanto o userDAO. E aqui eu retorno o tamanho do que está lá dentro, né, o tamanho do dataset dos dados que eu estou guardando. Por isso que eu consigo atualizar quando tem 2, 3 tarefas, 1 ou 2 usuários. Isso vai ser constantemente atualizado, que eu estou enviando para home. Depois eu redireciono aqui para authenticate/home. Depois eu vou passar um pouquinho ali onde estão as páginas do JSP para mostrar como que está a separação dos arquivos. Vou mostrar agora tanto o login quanto o cadastro. Eu vou vir aqui no cadastro. Então, o que eu faço? Eu tenho um formulário onde eu redireciono para essa rota, para a rota de sign up, e eu mando um post. Nessa rota, eu vou receber os campos do formulário, então nome, sobrenome, e-mail e senha. Eu vou fazer verificações, então eu verifico se não está vazio. Se tiver vazio, eu retorno um erro, né, um erro de empty fields, que isso vai ser tratado pela camada view, né, do projeto. Se não dá esse erro, quer dizer que tem alguma coisa, então eu vou criar um novo usuário e inserir em userDAO, que está instanciado aqui em cima, guardando assim o valor que a gente recebeu pelo formulário. E depois disso a gente redireciona, né, para login aqui, ó, login.jsp, que vai ser a página. A lógica de login, a gente tem um formulário também utilizo do método post, mas eu mando para essa rota, mando para a rota de login, onde eu recebo o e-mail e senha, e aqui eu faço a verificação para ver se o usuário existe. Primeiro eu instancio o userDAO, depois eu instancio o user e eu utilizo um método que tem em userDAO chamado getUniqueByEmail, onde eu passo o e-mail que a pessoa acabou de digitar e vou fazer uma busca no meu dataset. Se esse user for diferente de null, significa que ele encontrou alguém, ou seja, tem alguém com aquele e-mail. Agora falta saber se as senhas batem. Então, eu chamo um método de user que chama AuthenticateUser. Ele vai fazer uma comparação com a senha que tem no usuário e com a senha que chegou, as duas senhas recheadas, né, rachadas, encriptografada, não é o valor integral que a gente trabalha. Se toda essa operação deu certo, foi concluída com êxito, a gente seta um atributo chamado message com um valorzinho de sucesso, e a gente manda para home. Esse home aqui é para o servlet de home e não para o arquivo home, né? Então, que cai nesse servlet, que pega lá os DAOs e retorna para a página. O tarefa funciona da mesma forma. Como já foi feito em aula, eu não vou passar por tarefa. Passei só pelo usuário, que é o que a gente não tinha feito em aula ainda. E vou mostrar um pouquinho de como está a pasta web app. Como está a separação de arquivos, como está a minha estrutura. Bom, aqui aqui dentro de web app eu tenho as seguintes pastas. Eu tenho assets, onde está o meu favicon, né? O favicon da aplicação. Eu tenho o pacotinho de authenticated. Então, são os arquivos que o usuário vai acessar se ele tiver autenticado.
Coloco tudo dentro de Authenticated. Eu tenho Includes. Aqui Includes eu estou trabalhando muito parecido com uma forma de programar que é utilizando componentes. Isso é utilizado em programação front-end, em alguns frameworks aí JavaScript, onde a gente utiliza de componentes. Eu não reproduzi fielmente o conceito de componente, mas a ideia era essa, a gente separa blocos de código e traz para o nosso código sempre que necessário. É para isso que eu tenho esses modal add task, modal add user. Você vem aqui em modal add user. Esse modal é aquele modal dentro do site já logado, onde a gente pode criar novos usuários. Eu chamo o modalzinho, ele tem um comportamento de componente. Eu tenho uma pasta JS, onde eu tenho o JavaScript que eu utilizo para fazer algumas interações. Não é muita coisa, tem mais arquivos para ter uma separação de entendimento. Eu também estou utilizando a biblioteca jQuery para facilitar na hora de trabalhar com o JavaScript puro. E aqui a gente tem tanto login quanto sign up na raiz da pasta web app, porque são as páginas que qualquer usuário podem acessar sem estar autenticado. Bom, e esse é o código-fonte do projeto. Vai estar disponível lá no Moodle para poderem navegar com mais precisão, com mais calma e explorar como que foi feito cada coisinha. Bom, esse foi o projetinho. Fico por aqui. Agradeço pela atenção. Tchau, tchau.